começar a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. Como é que hoje está ele? A lenda, o mito, o rapaz aí que está aqui comigo hoje, o rapaz aí que é o personagem que sofreu nesse anime chamado No Batidão Cast. Figurante, fala aí, figura. Oi, Jorge, é bom, realmente, é cada cacetada que a gente toma e continua em pé pra levar mais cacetada, e a gente tá aqui hoje pra reverter. Hoje nós vamos dar luz a todos esses que foram cacetados pela vida, estamos preparados aqui, ou nem tanto, mas vai sair muita coisa boa, e a gente vai falar, a gente vai dar luz mesmo a quem já foi tão abatido pela vida, e hoje é o dia deles, e todo mundo... É o dia dele, né, figura? É o dia dele, todo mundo que foi num stand-up do Marco Luque sem saber o que esperar, todos esses serão homenageados hoje. Exatamente. Não vai sofrer hoje. Vocês não vão sofrer porque o episódio vai ser muito bom. E com a gente que hoje está também, ele diretamente de Goiânia, que sofre muito, né, quando os filmes não chegam na cidade dele. Meu querido amigo Shura, fala aí, Shurão. Boa noite, rapaziada de Goiânia, tá? E realmente aqui fazendo jus ao tema, né, porque eu sofro um grande preconceito e sofro também uma grande mentira desde que eu pisei nesse podcast. E é isso aí, né, rapaziada? Mas tá bom, né? Vamos fingir que eu sou de Goiânia. E é isso aí, rapaziada. O desgraçamento nunca é suficiente, mas vamos tentar, né? Vamos tentar olhar pro diabo e rir. O Shura sofre com um Césio 137 até hoje, né? Infelizmente. E também está aqui com a gente hoje também nosso amigo Lucas Emanuel. Fala aí, Lucão. Opa, eu aqui de novo. Felizmente eu posso dizer que eu não sofri tanto, mas assim, estamos aqui para poder continuar a vida e ver até quanto a gente pode sofrer, né? Assim dizia Sócrates. E galera, com a gente que hoje está retornando mais uma vez, né? Ele já é figurinha carimbada aqui no podcast como convidado. Nosso querido amigo Lucas. Não, Lucas, meu Deus. Nosso querido amigo Luiz. Coronel Luiz H. Fala aí, Luiz. Lucas Opa, um salve para todo mundo que está ouvindo. Eu tenho que dizer que eu não sofro tanto assim. Inclusive, eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui. Já fui convidado algumas vezes esse ano. E então eu tô muito privilegiado. Olha só que coisa linda. Momento ternura logo no início do podcast. E é isso. Bom, vamos lá e você também vai curtir bastante essa edição. Exatamente. Olha aí, o Luiz sofreu aqui, tá? Uma calúnia e uma confusão aqui, ó, pra provar que o tema é empírico. Exatamente. Como vocês estão vendo aí, né? O tema de hoje é personagens, né? Figuras, né? Que mais sofreram aí nas obras dos animes, certo, Shura? Como é que era o tema que você tinha sugerido, Shura? Ah, então, rapaziada. O tema, ele é, basicamente, personagens que mais se lascaram na ficção, né? Me permite aqui dizer de onde que surgiu essa ideia, Ritalino, por favor. Um dia eu tava assistindo, né, Twin Peaks, que é uma série bem bacana, e pra quem não sabe, né, existe uma personagem nessa série que sofre muito. E eu olhei pra ela e pensei de uma forma muito espontânea, e eu nem vi esse pensamento chegando. Eu falei, pô, será que ela sofreu tanto quanto Davi Brito? Será que Davi Brito sofreu tanto quanto Jesus Cristo? E aí eu falei, pô, realmente, tantas pessoas que sofreram na televisão, né, e na vida, e na literatura, não é mesmo? Ah, sim. E com a gente... o tema aí é personagens fictícios que mais sofreram na ficção. Personagens fictícios que mais sofreram aí na ficção, né? E, figurante, povo brasileiro, esse povo que mais do que nunca, né? Nesse episódio, inclusive, sofrido. Esse povo que vive na labuta, figurante, diariamente, quer saber. Tem vinheta hoje, figurante? Não tem expectativa agora. Vai ser sofrida, mas roda a sofrência. Começando nosso podcast aqui, né, galera? Precisamos de dar um contexto. Figurante, você que é um rapaz PhD nesse assunto, o que é sofrer, figurante? Meus amigos, quem nunca ouviu aquela expressão? Se aquele cara comprar um anão, ele cresce. É dessas pessoas que nós vamos falar hoje. Pessoas que sofrem pelas inconstâncias da vida. A vida parece o cúmulo. Sim, aquelas piadinhas do cúmulo, o cara vive isso. E eu vivo isso. Eu já sofri muito na vida, vou sofrer muito mais. Mas é dessas pessoas que nós iremos falar hoje.
personagens ali que não nasceram com a bunda virada para a lua, pelo contrário, nasceram com a cabeça escaldada no sol, já ir criando casco. E tem muita gente que sofre, tem muitos personagens que sofrem. Nós vamos highlightar eles, como a rapaziada jovem hoje em dia fala, porque é duro, é doído. Tem tanta gente aí com vida doída. Eu sei que seu pai, sua mãe, você acorda às 5 da manhã pra trabalhar, pega condução, isso já é o suficiente. Mas tem as gincanas da vida, aquela coisa que tem um toque de crueldade ali no fim, que é tão sádico que nós pensamos por que nós nascemos, por que nós vivemos e pra onde nós vamos. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, pois hoje nós iremos dar a justiça que essas pessoas tanto queriam, e hoje elas vão ter um tempinho um pouquinho melhor do que elas tiveram a vida inteira, meus amigos. Então fiquem ligados, porque vocês não esperam o que está por vir. Olha aí, o figurante mais uma vez emocionando a todos com o seu monólogo. Certo, figurante? Certo. Então, quero pedir primeiramente pro Shura, que deu a ideia desse tema, dele falar o seu primeiro escolhido, seu primeiro personagem escolhido, sua primeira figura da ficção, né, escolhido. Fala aí, Shura. Ah, com certeza. Deixa eu falar aqui meu primeiro pique, né? Meu primeiro pique é um cidadão, né, conhecido como Teomário de Araújo Sacramento, ou, né, como os vulgos chamam ele, né, Dinei, né? Dinei, que era um jogador do Palmeiras, né? Que teve uma passagem patética pelo clube, tá? Assim, não só no Palmeiras, né? Mas assim como qualquer clube que ele jogou na vida dele. Onde ele, na sua breve passagem pelo time, marcou 3 gols. Aí você pergunta, pô, mas ele é só mais um perna de pau que o Palmeiras contratou? O que faz ele tão especial? Vou dizer. Dinei, como a gente pode ver, é um cara que não conhece muito gol, né? Ele não conhece muito, né, a área, o grande retângulo que existe dentro do campo. Ele nunca conseguiu penetrar esse espaço muitas vezes. Porém, em um jogo, né, em Palmeiras e Fluminense em 2010, né, um jogo que se o Palmeiras perdesse, faria com que o Corinthians caísse, o Dinei recebe a bola a uma distância de mais ou menos 40 metros do gol e faz um dos chutes mais lindos da história do futebol e marca o gol que salva o Corinthians do rebaixamento. Meus parabéns ao Dinei. Não, do rebaixamento não. Não, calma lá, isso aí. Calma lá. Confundiu os anos. Então eu se confundi. Não, o Corinthians ia ser campeão e tinha entregado uns jogos aí. Aí era o jogo que o Palmeiras o Fluminense tava na briga. Aí era justo aquele jogo que não era que a torcida tava pedindo pra entregar, o Deola tava catando tudo e aí o Dinei tava um goleiro. Mano, o Deola, nesse jogo eu lembro, os caras tacaram um copo de água na cabeça do Deola. Sim. E ele catando Eu lembro da tudo. matéria. Eu lembro foi a melhor partida do Deola no Palmeiras. Foi. E ele catando tudo. Rapaziada. Eu era muito criança nessa época. Foi em 2010, eu tinha 8 aninhos. Eu lembro que esse dia meu pai ficou muito bravo. E meu pai brigou com meu tio Maurício. E eles quase saíram na mão. Teve que juntar meu tio Bolão pra parar os dois. E foi realmente uma coisa muito caótica, né? Eu achei que pelo nível da raiva ia ter salvado o Corinthians do rebaixamento. Não nem lembro. Quem fez isso foi o Grafite. Quem fez isso é o cara lá do outro tempo. Nossa. O Corinthians ia cair no estadual, né, figura? No Paulistão. Exatamente. E o Grafite salvou os caras. Salvou. Não, mas esse gol antológico do Dinei foi foda, cara. Eu lembro até hoje desse gol, que foi cara, um golaço. Eu lembro que eu tava escutando no rádio. E os narradores do rádio ficaram de queixo caído. Falaram, que pintura, que beleza de gol. E a gente bravo, cara. Caralho, os caras vão ser campeão, pelo amor de Deus. Sim. E no final, foi campeão ou não foi? Não. Ah, então o Dinei tá perdoado, rapaziada. Não, mas, mano, ele quase apanhou, cara, no final desse jogo. Sim, cara. A torcida tava muito hostil, cara. O tempo ia fechar se o Palmeiras não entregasse. A torcida tava muito, tanto pelo Deola quanto pelo Dinei, né? Os caras estavam infuriosos, né? Mas mano, tanto que o Marcos Assunção, ele vai bater uma falta, ele quase faz um gol, aí os caras começam a xingar ele, aí ele finge que lesionou pra sair, porque os caras estavam ameaçando bater nele. Cara, e o que mais me surpreende agora, pra pensar nisso, é o Deola ter fechado o gol, né? Sim. Deola, mão de mola. Cara, o Deola, ele foi, né, o algoz ali daquele Palmeiras 6x0 do Goiás, né, cara? Que ele conseguiu espalmar todas as bolas pra dentro, né? Olha que coisa inacreditável. Não. Realmente a mão dele... Não, se não me engano, no 6x0, foi o Marcos que tava no gol. Infelizmente, mano. O Marcos. Foi o jogo que o Marcos voltou, não foi, figura? Não era, esse foi Vitória. Não, foi Curitiba. Foi Curitiba. Foi Curitiba. Ah, tá. Curitiba tomou goleada do Vitória, do Mirassol. Sim. Tomou. Todo time que é verde e pequeno, o Palmeiras toma goleada, cara. Goiás, Mirassol, a porra toda. Esse jogo do Goiás eu tenho propriedade porque eu vi ele anteontem. Era o Deola. Todo time que é verde e pequeno, que específico, cara. Todo time que é verde e pequeno, o Palmeiras toma um pau. Toma goleada absurda. É inacreditável esse time, maldito. Não, nos anos 2000 era foda, cara. Era o Marcos. Era contra o Curitiba, figura. O Marcos. Isso, contra o Curitiba. Sim, que foi o jogo que ele voltou, mano. Aí eu lembro que até os rival ficou com dó dele. Caralho, o Marcos se matou pra voltar. Quando ele volta, os caras fazem isso. Nossa, era tenso, cara. Naquela época, olha, ali sim, o torcedor do Palmeiras dá pra... Eu lembro, cara, na escola, cara, que raiva. Tipo, eu nunca sofri bullying de nada. Sempre foi normal,
tudo. Mas tem uma coisa que eu posso falar que doía, era ser torcedor do Palmeiras, porque era o único, tipo, ou era eu e mais um, ou era só eu na sala que era palmeirense. Então, mano, quando o Palmeiras caiu, cara, eu lembro que os caras pegavam, meu material é todo Palmeiras, mesmo assim, os caras pegavam meu material, jogavam no chão e falavam, caiu, nossa, dava uma raiva, mas o que eu ia fazer? Ia falar o quê? O Palmeiras tava naquela... E quando tomava goleada, nem ia. Falava, não, eu não... Mano, hoje... imagina não. você... Figura, eu entrei pra escola, no primeiro prézinho, segundo prézinho, o Palmeiras tava na Série B. Eu saí da escola, o Palmeiras tava na Série B, cara. Caiu pela segunda vez. Imagina o sofrimento. Eu só peguei um rebaixamento na escola, cara. Só peguei um. Não, eu peguei 2, cara. Era, cara. Não. Que era fora, cara. Eu lembro que quando tomou 7x2 do... Nossa. Vocês estão falando de quem sofreu mais por torcer por time na escola. Eu imagina torcer no Rio de Janeiro, numa escola ou numa cidade, né? Num país onde todo mundo torce pro Flamengo e você ser o único da turma que torce pro Botafogo. Nossa, não, você é botafoguense, cara? Eu sou botafoguense, eu nunca tive um amigo sequer botafoguense. Que bom, cara. Que bom que nunca teve amigo botafoguense, que todos os botafoguenses têm que acabar e sumir da face da terra. Calma. É isso. Aí já começou a sofrência. Calma, eu falei aqui que ninguém ia sofrer hoje aqui, eu falei. Calma, tem os botafoguenses do bem, né, figura? Zeca Pagodinho, né? Ele de La Penha. É verdade. Pra vocês terem noção de que aquela história de que só velho torce pro Botafogo é verdade, eu acho que as únicas pessoas que eu conhecia na escola que torciam pro Botafogo eram professores. Nem de outras turmas torciam. Foi sofrido isso. Imagino. Você quer falar mais alguma coisa aí do Dinei, Shura? Não, cara, pior que agora eu não tô mais tão bravo com o Dinei, não, porque aí eu lembrei da existência do Deola. Nossa, e também agora que eu sei que o Corinthians agora que eu sei que o Dinei não salvou do rebaixamento, né? E também o Corinthians não foi campeão, então eu acho que eu perdoei o Dinei agora. Acho que ele tá perdoado. É um arco de redenção, olha só. Ao vivo. Mas, enfim, figura, você tem algum pra puxar aí, cara? Tenho, cara. Vamos mudar de esporte, mas vamos ficar no esporte. Esse é um cara que até hoje ainda sofre, mas sofreu muito. Eu sofri muito torcendo por ele. Que é ele, o Rubens. Eu sabia. Rubinho Barrichello, cara, meu Deus, cara, como ele sofreu na Ferrari, sofria nas outras, na Honda, em todo lugar que ele sofria, cara. E não só por não ganhar as corridas, mas por ter que deixar, cara, que ele deixa. Hoje não, hoje sim. É lamentável. Se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, eu tinha perdido. Aspas de Kleber Machado, quando o Rubinho ali deixou o Schumacher passar na linha de chegada. E não só isso, cara, a equipe sacaneava ele já. Inúmeras vezes, tipo, Mike Uma, os caras já deixaram ele no cavalete, cara. Quem esquece de tirar o cavalete na hora da saída, sabe? Na hora da largada, ele ficou lá. Então ele já foi muito sacaneado, já ouviu demais, sempre foi o segundo piloto. É o que pegou pesado pra ele, é porque, tipo assim, ele era o brasileiro remanescente, né, na Fórmula 1, né? Uhum. E aí todo mundo botava esperança nele. E aí, mano, ele aceitou ser coadjuvante do Schumacher de bom grado, tá ligado? E isso irritava todo mundo. Todo mundo via que ele tinha potencial pra ser campeão mesmo da Fórmula 1 e ele aceitava de bom grado ser o segundo piloto. Cara, eu lembro que cara, o Rubinho era o cara que eu torcia, assim, era o cara que eu... Não, tinha um cara que torcia, era ele. Mano, ele tem técnica, ele é um ótimo piloto. Ele era. Um ótimo piloto. Sim. Mas ele aceitou, ele ficava aceitando ser coadjuvante do Schumacher e aceitando aqueles carros podres. Era óbvio que os caras não iam dar carro bom pra ele, né, mano? Não. Sempre faltava uma peça, sempre... É igual o Bortoleto aí, mano. Furo. O Bortoleto, mano, que dirige uma carroça, velho. Uma charrete. É. Tá maluco. Aquele vídeo do trator. Perto de qualquer outro carro, ele começa a bombear. Aquele vídeo do trator, tá cara. Você viu esse vídeo já? Sim. Porra, é o carro dele, mano. Muito dá bom. dó do moleque, mano. O moleque comeu a pista no F2, F3, aí chega no Fórmula 1, o maluco é obrigado a dirigir essa não, porra de carrinho de dá pra rolimão. ver que ele é um baita piloto porque ele bateu o Radiar. Eu sei que todo mundo zoava o Radiar, mas vamos falar sério, cara. O Radiar na Fórmula 1 tá fazendo um bonito, cara. Pelo carro que ele tem lá, ele tá dando um pau no Lawson. Então, tipo, você vê que o nível de competitividade dele era alto e ele conseguiu ganhar do Radiar em carro igual. Tipo, com uma equipe até menor, sabe? Uma equipe com menos tradição, assim, com menos tradição. Então, cara, o Bortoleto aí vai sofrer muito, mas, cara, voltando só aqui, cara, o Rubinho, lembro que quantas vezes eu assisti, assim, a imagem, né, o vídeo da primeira vitória dele em Hockenheim, lá, com narração bonita pra caramba, Rubinho na chuva, sempre ia bem, e ele era muito técnico, cara, mas a equipe sacaneava muito ele, assim, eu lembro que, cara, a última vez que eu torci pra ele, assim, tudo foi na Brown, cara, quando, pô, a Brown deu o pulo do gato, tava ele e o Jason Button, e ele conseguiu ser coadjuvante do Button, e de novo com a equipe sacaneando ele, com o pneu furando,
chorando enquanto ele ia ganhar, com peça faltando. E ali na Brown, eu lembro que até o final, cara, eu lembro que mesmo quando a Brown já não tava melhor, a Red Bull do Vettel já tinha superado, eu ainda torci. Eu lembro que por GP do Brasil, o Rubinho ainda tinha chance matemática de ganhar o campeonato. Era muito difícil, 2 carros, não podia pontuar e tudo, mas eu tinha um livrinho lá que eu achei num vendaval, numa chuva que deu, foi parar numa rua assim, eu peguei e falei, caramba, livrinho de Fórmula 1, aí tinha tudo lá, as coisas, e falava desse GP do Brasil, né? E aí, eu só sei que ele terminou o campeonato, ele tava em segundo, com chance de ganhar, e terminou em terceiro, atrás do Vettel ainda, cara. Foi uma decepção, cara. O Rubinho sofreu pra caramba, e quem torceu por ele sofreu mais ainda. O Rubinho sofreu, mas ele é protagonista de uma das fake news mais engraçadas da Fórmula 1, né, cara? Aquele famoso, aquele áudio, né, que, entre aspas, né, vazou o áudio dele e do engenheiro, né, naquela corrida em que ele entregou pro Schumacher, né? Eles, tipo, um suposto jornalista vazou esse suposto áudio, né, em texto, né, dessa conversa entre o Rubinho e um mecânico, né, um engenheiro, no caso, dele comemorando, nossa, finalmente, vou ganhar depois de muito tempo sem vencer e tal, não sei o quê. E, pô, muito obrigado, mãe. Eles, não, Rubinho, você vai ter que entregar pro Schumacher. Aí ele começa a tentar barganhar, né, com esse mecânico e fala, não, mas agora sua mãe está aqui, Rubinho. Você tem que entregar. Aí ele, não vou entregar. Seu cachorrinho está aqui também, Rubinho. Ah, não, agora vou ter que entregar. Então, esse áudio é lendário. Tipo, você vê a qualidade dele, que ele saiu da Fórmula 1, ele foi pra Stock Car, e, mano, ele foi campeão na Stock Car, acho que 2 ou 3 vezes, né, figura? Correu pra caralho na Stock Car, mano. Agora na Fórmula 1, mano, ele dava raiva, mano, que ele aceitava muito. Ele aceitava de bom grado ser coadjuvante, tá ligado? Ele não brigava pro carro melhor, igual o Senna ou o Piquet faziam, tá ligado? Ele aceitava ser coadjuvante. Isso que dava raiva, mano. Isso que fez a galera pegar bode dele, mano. É aceitar isso daí, mano. Mas, enfim, é isso aí. Incrível. Eu nunca fui muito de corrida, de carro e tal, mas eu lembro bastante de todo mundo, pra zoar quem é lento, chamava de Rubinho. Sim. Era o apelido. É um absurdo. Imagina o Rubinho sabendo. Ele com certeza sabe disso, né? Ele sabe, não gosta nada também. A que ele pegou por causa disso. Coitado, eu não queria ser E até hoje, cara. Pô, o Papa morreu, tá ligado? Os caras pegou a foto dele e colocou assim: Hip Papa João Paulo II. João Paulo II. Nossa, cara. Ele é zoando, comparando com o Internet Explorer. Pô, sacanagem. Sim, pô, cara. Enfim, tem o próximo aí que... Luiz, você, cara, surpreende a gente aí, Luiz, você como convidado aí. Eu fui pego um pouco de surpresa aqui. Eu ainda tô pesquisando personagens, mas um que me veio à mente, assim, no momento em que foi me dada a oportunidade de participar desse episódio, é um personagem muito sofrido. Hoje em dia ele não... Eu acredito que ele não apareça mais na televisão, mas é o Renato Oliveira Cardoso, também conhecido como Renatinho, o ex-produtor do Domingão do Faustão. Pra quem não lembra, ele... Do nada. Pra quem não lembra, nos programas de tarde de domingo, o Faustão, ele pegava muito no pé dele, assim, era direto. Ele sempre, qualquer pegadinha, qualquer coisa, qualquer encheção de saco, ele ia lá. E esse produtor, ele era um cara muito, assim, quieto e na dele, assim, quem lembra bem, ele tinha uma cara fechada, assim, e ele já tem várias notícias pela internet falando que ele não gostava quando o Faustão pegava no pé dele, assim, o Faustão chamava ele pra ficar de frente para as câmeras. E, bom, vida de produtor é difícil, né? Então, essa é a primeira escolha, assim, que eu tenho de cabeça, que é o Renatinho do Faustão, que sofria mais que qualquer dançarina do Faustão. Qualquer pessoa em frente ao Faustão, e o Faustão vai humilhar, né? Mas esse era o alvo principal dele. Pra quem lembra, o saudoso Faustão, que Deus o tenha. Quer dizer, tá ainda vivo, né? Eu acho. Virou um ciborgue, tá ligado? O Faustão. Pois é, ele tá atualmente no mesmo estado que o Bolsonaro, entre a vida e a morte, assim, tá? Ele virou o homem de $1 milhão, tá ligado? Só que diferente do Bolsonaro, a gente não torce pra... enfim. Enfim, eu vou falar o meu agora, meu escolher aqui, um personagem que sofreu muito, uma figura emblemática, sofredora, quanto mais, que é nada mais nada menos que uma pessoa muito carismática, uma pessoa que todo mundo aqui gosta, né, os ouvintes também devem gostar,
que é o nosso querido Paulo Vitor do Nascimento, né? Também conhecido como figurante. Não fala esse nome, já falei que dá problema esse nome. Esse nome não pode. Cara, dá uma estranheira pra mim. Se eu vejo alguém falando esse nome na internet, eu fico, caramba, o que eu fiz de errado? O que eu fiz pra merecer isso? Não, mas nosso querido figurante aí é um rapaz que sofreu muito na vida, né? Não, porque além né, de ser um rapaz com imunidade muito alta, né? Quase nunca fica doente, né? Sim. Não, mas pior que isso me ajudou, cara. Eu falei, hoje, com esses surtos de dengue, cara, hoje eu comemoro por ter pego dengue 3 vezes e não ter pego hemorrágica, porque eu sou imune. Aí eu lembro até hoje você contando essa história aí que você pegou dengue 3 vezes, aí ele, por sorte, não era hemorrágica. Cara, ele pegou 3 vezes. Exatamente, porque a hemorrágica é feia, cara. Hemorrágica. Mas eu peguei, e foi feia essa que eu peguei também, cara. Era a coisa de não conseguir abrir o olho, tá ligado? Tem muita dor no olho, tá? Era o que mais me marcou, foi essa maldita dor no olho. E foi, cara, eu peguei 3 vezes. Pegou 3 vezes dengue, enfim, isso doença da mão, pé, boca, pegou... Não, nem lembra. Sífilis 2, aí não. Caralho, não o figurante foi a única pessoa no mundo, além de mim, que pegou essa porra dessa pé mão boca, cara. Achei que era uma histeria coletiva, cara. Nossa, velho. Cara, pior que um dia desse eu vi. É porque isso é normal em criança. Né? O figurante é a única pessoa que eu conheço que pegou isso aí sem ser criança. Já foi mais, caso mais jovem, mais adolescente, se não me engano. Eu conheço crianças mesmo que pegaram essa doença. Eu só soube que ela existia depois que o figurante falou que ela existia. Não, o figurante, ele tá igual o Sr. Burns lá dos Simpsons, que as doenças vai tentar passar na porta e elas ficam presas, nenhuma mais pegar ele. Já tá assim, já, velho. Uma elimina a outra, assim. Uma cancela o efeito da outra. O que não mata, fortalece, né? Exatamente. Não, exatamente. E o figurante também, cara, ele, além disso, né, desses problemas de saúde que ele tem, na infância, né, ele sofreu também, que ele ia assistir um desenho ali no SBT, né, figura? Ia começar a Liga da Justiça, cortava, vinha o Carlos Cunha Show, né, figura? Programação regional. Sim, porque eles deixavam ali os desenhos do sábado, lembra que passava ali no fim de semana. Liga da Justiça sempre passava abertura, mas nunca passava desenho, sabe? Sempre ia lá, NO, negócio de oportunidades, Carlos Cunha Show, que dava mais raiva ali, fazer os truquezinhos de carro e vender carro velho. Sim, aí o figurante. Aí chegava no sábado o figurante, vou assistir aqui em Altas Horas. Aí tava lá o Marco Luque fazendo um resumo do programa. Não, nessa época ainda ele tava no CQC, cara, ainda. Ah, tá. Tava Enfim, o figurante é uma escolhida aí, um rapaz que sofreu muito, que sofre muito, né? E está na luta, né? Esse personagem aqui está na luta. Uma hora ele vai se dar bem no anime. Tá igual o Guts do Berserk. Se lasca, mas o autor já escreveu o final. A gente só tem que se preocupar aí se o autor não vai morrer antes de terminar a obra do figura. Caramba. O autor não pode morrer antes, né, nem quero saber quem que é o autor não quero nem saber quem que é o autor que tá fazendo essa desgraça. O cara não tem repertório. Sempre a mesma coisa. Um autor que escreve certo com letras tortas. Uma hora vai ter o arco de redenção. Não, uma hora as coisas vão virar. É porque tem que ter desenvolvimento, figurante. Muito. Que a jornada é assim, né, figurante? Aí chega lá no final, você vai contar sua história de superação, as coisas que você passou, né? Aí, imagina no canal do figurante. Vai estar você com uma espada gigante, com um braço robótico. Não, o Lucas, no canal do figurante, ele contando a história dele, que até o canal dele explodir, até ele ficar famoso, aí o vídeo tem tipo 5 horas, tá ligado? Só dele contando das desgraças. Fazer um Draw My Life, tá ligado? Fazer um Draw My Life vira um anime do Estúdio Ghibli. Parte 1 e parte 2. Aí daqui a pouco é parte 3, daqui a pouco é temporada final 1, temporada final. Desafio em Tóquio, né? O inimigo agora é outro. Sim. Quem que falta? Falta o Lucas, né? Falta o Lucas. Falta o Lucas. Lucas, você aí. Cara, é como eu falei pra vocês, no caso vai ser um pouco estranho aqui, meu candidato, porque não vai ser não vai ser somente um, de uma vez só, vai ser vários. É porque é o seguinte, quando o Shura propôs esse tema, eu pensei assim em personagens, e aí esses personagens me levaram a pensar em pessoas. O primeiro assim que eu pensei, personagens que sofreram muito, assim, pensei logo no Kaiji, né, o famoso Kaiji, nosso amado apostador. E aí eu pensei, poxa, mas é pra poder avacalhar um pouquinho, né, pra poder pensar um pouco além, então não vamos falar do Kaiji, não. Vamos falar de todos os apostadores que existem. Eles não só sofreram muito e vivem sofrendo, como eles também são injustiçados. Aí você me fala, mas o cara é viciado em aposta, a culpa é dele e tudo mais, eu falo negativo. Há uma segregação aqui, uma separação injusta que faz com que eles sofram mais do que todo mundo, e isso é errado. E sabe por que eu digo isso? Por quê? Meu caro, porque a vida é uma aposta. Todos nós somos apostadores, porque os viciados em aposta têm que sofrer mais do que a gente. Se a gente não sabe o dia de amanhã, então quer dizer que a gente vive apostando. Quando a gente acorda, a gente já está apostando que o dia de hoje pode ser bom ou não.
Aí você tem que falar que os viciados em aposta têm que sofrer mais, só porque eles querem jogar um pouquinho ali, querem lucrar mais, querem ganhar Renda dinheiro em extra. cima disso. Não. Eu tenho uma renda extrazinha. Poxa, eles são somente os viciados em aposta. A gente não é viciado em viver? A gente também é viciado em aposta, então. Então, eu acredito que eles sofrem injustamente, deveria ter suporte a eles, deveria ter uma renda a mais, assim, do governo. Deveriam dar assim, não, tome aqui R$200, aposta, esteja feliz. Olha, o Lula já fez isso. Teve um tal de empréstimo aí que ele mandou. Pega na seu praça. FGTS aqui e aposte. Então, pegar seu próprio FGTS e jogar no Então não tá tão longe assim. Realmente eu acho que todo dia é uma aposta, né? O momento que você decide sair de casa, você tá aceitando as possíveis consequências que podem rolar. Então, todos nós somos apostadores. Só que o pessoal que aposta dinheiro mesmo, eles só estão admitindo isso, né? Eles só abraçaram a essência humana, que é... Eles vivem sem máscaras, né? Eles vivem sem máscaras. Eles sofrem mais por isso. Por quê? Eu me pergunto por quê. Isso é injusto. Só porque É um o Tigrinho não sofrimento soltou a carta, só porque o Tourinho não quis ser benevolente, né? Sempre. Mas porque as bets dominaram o futebol, porque o Tigrinho, porque o cassino, porque o jogo do bicho. Meu caro, é a natureza humana. Viver é apostar. Apostar é viver. E qual o problema, né? De viver de apostas, né? Como você disse, a gente pode viver de apostas, né? Então, conheça agora a Figura Bet, a nova bet aí do mercado. Você pode deixar lá seu dinheirinho e vão ter muitos joguinhos ali. E aqui é do Batidão Cast, no Batidão Bet também, afiliado aí. No Betidão Cast, né? Nossa. Nossa senhora. Não vou nem falar nada. Poxa, Já podem botar todo o investimento. Eu tenho certeza que se fizessem um remake de card, né, mudando o negócio pra, em vez de ser carta, ser cartinha do Tigrinho, cara, porra, ia ser um sucesso, velho. Imagina aí, a figura. Aqueles álbuns de coletar carta, todo mundo estava apostando ali também, era feliz. Cara, eu não falo nada porque nesses álbuns que vendia, esses álbuns genéricos, eu já ganhei os brindes deles, sabe? Já. Nunca era o videogame, eu sempre queria, quero ganhar um PS2, quero ganhar um PS2. Aí, pô, ganhei um tabuleiro de dama que vira, que também serve pra ser de xadrez, né? Aí falou, pô, legal, ganhei. Aí que você ganhava outra figurinha pra mim, será que eu já ganhei também um Resta 1 também. Era só um joguinho de tabuleiro. Nunca era uma TV. Álbum de figurinha, vocês estão falando? Isso. Nossa, que ganha prêmio, eu não lembro disso. Era um muitos álbuns genériquinho, assim. Uns álbuns genéricos. Cole de tal lugar a tal lugar e ganha um prêmio. Cole de tal lugar a tal lugar e ganha um prêmio. No meu era figurinha. No meu era a figurinha premiada mesmo, que tinha. Era uns de anime, assim. E foda. Mas você ganhava comigo era só abafo. Nesses álbuns de figurinha eu ganhei um MP3 player. Caramba, mano, você nunca ouviu. Isso aí é prêmio alto, isso aí. Não, isso foi em 2007, 2008, que eu lembro que eu completei. Mano, eu ganhei uma flauta de brinquedo, pô. Eu tava lá, complete de tal lugar e ganhei um MP3 player. Aí eu levei na banquinha e ele falou, beleza, eu vou falar com o fornecedor. Aí o fornecedor não queria dar o negócio, tá ligado? O fornecedor tava... Porque, né, mano, isso aí é maracutaia, velho. Uhum. Aí, mano, o dono da banquinha brigou com o cara, deu mal quebra-pau, mano, tá ligado? E aí ele fez o cara comprar e me deu o MP3, mano. Eu ganhei o MP3, porra. Foi mágico, cara, foi mágico. Pô, o dono da banquinha, então, é um herói, pô. O dono da banquinha é um herói, pô. Herói demais, ele cara. Insistiu. Então nem todo apostador sofre. Olha só quem diria. Não, eu só ganhei porque o dono da banquinha brigou mesmo, mano, tá ligado? Brigou com o cara. Porque... se ele não tivesse com vontade, você ia sair de mãos vazias disso aí. Exatamente. Caraca. Peraí. Esse álbum que tu mandou aqui, pô. Esse daí é um álbum genérico, eu mandei de exemplo, né? Isso, era assim mesmo. Os que eu... assim. Mas era assim bem mesmo. parecido. Eu tenho até hoje esse aqui, ó. Esse aqui do Chaves, ó. Eu tenho até hoje ele aqui em casa. Da época que tava saindo o desenho do Chaves aí. Ó, esse aí eu tenho até hoje. É só. E dá pra ver que definitivamente não é original, não é da Televisa ou qualquer coisa desse. O Chaves tá vendo. Não, é genericão, cara, tá ligado? Sim. Genericão, tá ligado? Incrível. Mas era legal colar figurinha, porque era baratinho. Era tipo 10 centavos um pacotinho com 6 figurinhas e vinha um card. Era divertido, era uma época boa, né, figura? Uma época muito feliz. Boa, cara, eu adorava aqueles álbumzinhos mequetrefe, assim. Era muito legal. Que dava pra colecionar sem gastar muito, que nem hoje em dia. Pokémon Trading Card, que é outra grande aposta. Exatamente. Sim. Esse aí. Não,
cartinha de Pokémon virou isso daí também, né, cara? Virou Kaiji, né, Lucas? Não, hoje em dia isso aí é luxo, pô. Isso aí é aposta de alto nível, cara. Você tem a chance de pegar uma carta que vale R$1 trilhão, ou então uma carta que vale... Eu lembro antes que os caras ficavam meio que zoando, assim, tentando ver, tipo o Kaiba lá no Yu-Gi-Oh! Fala, ninguém é que nem o Kaiba, o cara é milionário, só porque tem cartinha, porque ele tratava as cartinhas como um luxo, né? Hoje em dia a gente vê que todo mundo que, pra você fazer isso, você tem que ser um Kaiba, tá ligado? Você tem que ter todas essas coisas. E enfim, cara, os figurantes do Kaiji, né? Os figurantes do Kaiji, mais uma vez os figurantes aqui sendo protagonistas, né? Os figurantes do Kaiji. Os figurantes eles sofrem, né, figurante? Sim, sempre sobra o pior trabalho pra eles. É, o pior trabalho. Você vai assistir um filme de terror, cara, você até chora de tanto figurante que vai, né, figurante? Mas enfim, vamos. Shura, você, cara, você... Olha, então, rapaziada, eu acho que eu não devo ter sido o único que escolheu esse indivíduo que eu vou falar agora. Porque ele já é um grande conhecido aqui do Batidão, né? Mas eu não poderia não colocar ele, né? Que é nosso querido doutor e juiz Davi Brito, não é mesmo? Então, porra, cara... E me corta o coração, o Davi Brito. Mano, só porque foi pouco. Que isso, cara? Não, aqui nesse canal a gente não odeia o Davi Brito. Davi Brito, ele é um cara, mano, que desde que ele saiu do BBB, a vida dele foi ladeira abaixo, cara. E, cara, todo dia que a gente vê uma notícia dele na internet é só uma desgraça que acontece. Mas cara, ele vendeu água, cara. Ele vendeu água, você tem que entender isso. Isso daí já é suficiente demais, cara. Você é vendedor de gay. Pois é, o Davi Brito, ele nasceu água, cara, no balde, cara. O Davi Brito, ele sofreu tanto que ele já nasceu chorando, cara. Sofreu tanto que ele sofreu na vida dele, cara. E, bicho, depois que ele saiu do BBB, foi só ladeira abaixo. Primeiro que ele foi fazer medicina, né, e ele percebeu que a faculdade é uma merda, só que ele teve que continuar pela pressão, até que ele cedeu e largou a faculdade, e aí ele ficou sem rumo na vida. E aí foi fofoca aqui, acolá, o relacionamento dele que terminou, e a polêmica aqui. Aí ele engravidou, mas aí agora não sabe, não tem neném, e aí ele terminou de novo, e aí tem aquele vídeo, né, que ele vai colocar o chuveiro explode, ele tá devendo R$60 mil pro Serasa, então assim, mano, ele é um brasileiro assim como a gente, né, que se fode no amor, se fode na vida, se fode nas finanças, se fode em tudo. A vida não tem pausa pra gente parar de sofrer, sabe? O Davi Brito, esses dias ele postou um vídeo assim que é de, sinceramente, é pra desossar qualquer coração, tá? Não existe como você ver esse vídeo ficar com o olho seco. Que ele falando, né, parafrasear ele aqui, né, eu não tenho nenhum amigo. É uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida, cara. Eu não tenho amigo. Eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Entendeu? É, porque quando você é famoso, você tem vários ídolos, mas tem vários fãs, mas nenhum fã é seu amigo, né? Todo mundo te ama, mas ninguém gosta de você, parafraseando a série Palmole BoJack Horseman. E detalhe, não é amigo, é abigo, né? Ele não tem nenhum amigo. Não, isso me quebra, cara. Ele não tem nenhum amigo. Não. Eu sinto muito. Eu sinto muito, Júlia. Eu sinto muito, cara. É porque, assim, a minha fala, por mais que não parecia estar permeada, preenchida de ódio, não era nada disso. Não é que eu queira que ele sofra mais. É apenas que eu acho que ele, assim, não é que os apostadores, todo mundo não vive apostando, a vida não é uma aposta. Mas, assim, a aposta que a gente vive é aquele negócio que a gente busca ter a maior das sortes possíveis e aproveitar ela, agarrar aquele momento de sorte e nadar na onda e tudo mais. E infelizmente, aqueles que têm a sorte grande e não aproveitam, infelizmente é culpa deles. Ele aproveitou mais que qualquer um, porque eu falo uma pergunta pra você, Lu. Você sabe quem ganhou o Big Brother esses dias aí? Não faço ideia, meu parceiro. E você sabe quem é Davi Brito, então ele aproveitou até demais. E sinceramente, o maior, melhor e mais memorável campeão do BBB, tá? Nunca existirá alguém igual ele. Não, peraí, tem o Bambam, cara. Não, o Bambam já foi... Não, o Bambam foi superado. Todo respeito, foi superado. A maior vitória que um ex-BBB pode ter não é nem o ganhar 1 milhão. Sim. É ele continuar sendo relevante após ganhar. Continuar sendo famoso. Isso que é o foda. Tá mais do que qualquer ex-BBB da edição desse ano. Sim. Não, eu acho que o único que se compara a ele mesmo é o Bambam, que o Bambam ele ganhou e tem gente que nem sabe que ele ganhou o primeiro Big Brother até hoje, tá ligado? Então, dito isso, ô Manu Cagasse, chora, você não tem a relevância do Davi Brito. Mas ela não ganhou, cara.
Quem é esse cara aí que você falou, mano? Então eu se confundi de novo, rapaz. Eu tô muito confuso hoje. A Juliette. A Juliette sofreu muito, hein? A Juliette sofreu muito. Na verdade, ela sofreu. Sofreu demais. Tem razão. A Ju sofreu muito. Cara, é engraçado. Que eu ouvi falar, assim, de um cara que é professor, assim, de cinema, que trabalhou na Globo, na parte técnica, assim, das câmeras. Ele disse que a Juliette, ela tinha esperteza de só chorar mesmo na frente das câmeras, assim, estrategicamente. Assim, foi esperta, mas não sei, será que ela... acho que talvez ela tenha sofrido de verdade, só soube mostrar onde nos momentos exatos, assim, que ela sofreu. Mas, bom, pro público em geral, ela sofreu também. Não, sofreu. Olha, ela é uma sofredora mesmo, eu me compadeço aí com a luta dela, né? E toda vez que ela falava de cuscuz, batia diferente, sabe? Era uma coisa que despertava, assim. Sim. Quem é o próximo? É o Figura, né, Figura? Eu? O povo quer saber de você, Figura. Qual foi seu escolha de Figura? Cara, tenho duas aqui, mas uma eu vou guardar pra depois. Mas um aqui, pra levar o clima, esse é um cara que... Esse sim eu posso falar pra vocês, ele sofreu por nós, e eu já digo por quê. Mas eu estou falando dele, ele mesmo, o Marcos Chiesa, o Bola. Cara, como ele sofria. Assim, era engraçado pra caramba. Essas últimas semanas eu me peguei vendo 5 Maneiras, cara. Eu assisti todos 5 Maneiras que tinha no YouTube. Cara, meu Deus, como era engraçado aquilo. Tipo, era só ele, era o Bola, o Bolinha e uma coisa maluca pra eles fazer, cara. Como é divertido. Não, a reação do Bola é muito boa. Sim, o Bola xingando, o Bola... Muito bom, cara. E o Bola sofria pra caramba, bicho. Ele falava, eu não vou fazer, não, Bolinha, não vou fazer. Aí cortava, você tava lá fazendo. Não, e é engraçado que, tipo assim, tem uma hora que, tipo assim, ele vai fazer um negócio que é mó zoado, aí ele fala assim, eu devia ter estudado. Aí o Bolinha, pô, mas você tem 2 faculdades. Sim. Aí adiantou muito, né? Sim, exatamente, cara. É a mesma, aspa, cara, tinha esses dias, cara. Eles falam assim, e, cara, tem cada diálogo profundo que eles têm entre uma gravação e outra, cara. É sensacional você prestar atenção nesses pequenos detalhes, tá ligado? Nesses pequenos insights que tem ali. Pra mim, a melhor fase foi aquela do cinema, tá ligado? Que era o Bola, o Eduardo Sterbit, o Anão e a Minerato lá. Mano, era a melhor coisa que tinha, cara. Era o... Cara, eu gostava. Eu peguei pra assistir os 5... Cara, os 5 Maneiras é desde criança. Dramaturgia. Isso, dramaturgia é bom, cara. Eu assisti também, mas, cara, os 5 Maneiras, não sei, porque era só o Bola e Bolinha. E era um desafio bem mais pesado, né? Tipo, uns que o Bola quase morria. E assim, eu lembro que desde criança, cara, isso era meu quadro favorito, porque quando eu era criança, eu lembro que sempre, às vezes eu não conseguia assistir o Pânico, eu tinha escola no dia seguinte, né? Eu assistia até um ponto e ia dormir depois, né? Tinha que dormir. Mas aí eu lembro que tinha um site da RedeTV que era arcaico, sabe? E eles disponibilizavam ali os quadros, né? Sim, então eu sempre ficava ansioso pra ver no dia seguinte com o meu tio, a gente ia ver os 5 Maneiras, cara. Eu lembro certinho de ver, era coitadinho, né? Era um site horrível, com play horrível, mas era o que tinha. E aí eu sempre, de vez em quando, sempre me pego maratonando tudo, cara. É muito engraçado, tipo, porque o Bola, cara, é muito engraçado, tudo que ele faz, a reação dele. Meu Deus, Jesus. Inclusive, então o Bola já participou do Batirãocast, né? Já tem participações do Bola. Era sensacional, cara. Não, o Bola é um cara muito engraçado, cara. Até os caras do Pânico falam que o Bola ele é o tipo de humorista, assim, que ele é naturalmente engraçado. A reação dele pras coisas é muito engraçada, velho. E até no Ticaracaticast, mano, que o Carioca também, às vezes, ele dá umas barrigadas. E aí eu gosto que o Bola já chega esculachando ele. Sim. O Bola chega humilhando ele. Quando, tipo, ele falou que o pessoal agora tá aprendendo uns negócios de Wi-Fi, essas palavras em inglês Bluetooth, no futuro as crianças vão tudo saber falar inglês. Aí o Bola, cala a boca, mano, o pessoal, as crianças não sabem nem ler direito, vai saber falar inglês no futuro. O programa é bom. Como é que é o nome? Mask Singer. Mas por que botaram em inglês? O cantor mascarado. É igual The Voice. Em inglês? The Voice. Mas The Voice tudo bem, The Mask Singer. É muito difícil. Quem que vai falar esse nome? É muito difícil, mano. Muito. Ué, o Brasil tá... Nós vamos falar inglês daqui a uns 20 anos. Vai, fica frio. Ué. Nem português a turma fala, irmão. Ué, mas vai... Mas vai ficar nessa, né? Vem ele, meu. Agora começa, porque aqui vai falar inglês. O cara não tem conjunção, então, cara. Mas agora a gente pode... Porque os problemas... Porra, o cara quer que o nego fale inglês. Mas eu acho que o Brasil vai falar inglês daqui a 30 anos. Você acha?
É muito bom, cara. Eu muito assisto também. Sempre tem uma tiradinha assim, cara. O Bola, ele entra e ele vai com tudo, né? Mano, ele chega pra esculachar, velho. Porra! Caramba. O cara ficou muito pistola, velho. Porra, eu abri a soundboard aqui, mano. Tava até pegando poeira a soundboard, fazia tempo que eu não usava. Tá, quem que é o próximo aí? Era o Luiz? Fala, vai lá, Luiz. Fala, fiote, bom? Tá bom. Rapaz, tá difícil aqui. Eu tô vendo. Parabéns, Zé! Vai ser pai de novo, hein? Vai ser pai de novo. Vendo a minha galeria de fotos aqui, eu achei um meme clássico aqui, que é do ator canadense ganhador do Oscar, Brendan Fraser. Tem uma foto icônica dele chorando, editada com o olho vermelho, assim. Que é um ator muito... que sofreu pra caramba ao longo da vida. Que, pra quem não sabe, teve uma carreira entre os anos 90 e 2000, assim, de bastante sucesso. Com Jorge o Rei da Floresta, A Múmia, Looney Tunes de Voltação. Os filmes mais ou menos assim, mas ainda populares, blockbuster, Jornada ao Centro da Terra. E aí teve um tempo de hiato, né, dele, de depressão, doenças, outras doenças, né, no caso. Ele falou que também que sofreu assédio sexual, e aí ele voltou com tudo no filme que ganhou, que garantiu pra ele o Oscar de melhor ator, A Baleia, que também conhecido como o filme de um frame só. Em todo lugar que você procura, só tem o mesmo frame, que é ele com uma cara meio confusa, assim, olhando pro lado. Que também é um filme que faz ele sofrer pra caramba, assim, é só ele levando esculacho o tempo todo. Fora que ele teve que engordar pra caramba pra fazer esse filme. Teve bastante prótese, mas ele teve que engordar naturalmente. E, porra, é um ator que se fudeu pra caramba. Todo mundo diz isso da história dele. E nesse filme ele também sofre pra caralho. Ele só fica lá chorando e levando os xingamentos da filha o tempo todo. E com aquela cara lá do pôster. É só isso. Não, o Brendan Fraser, eu gosto muito desse filme, não. Eu gosto muito do Brendan Fraser. Ele deu uma sumida. E eu lembro que quando ele reapareceu foi naquela série... Uma série de super-heróis, cara. É o... Patrulha do Destino. Sim, Patrulha do Destino. Lembro que ele reapareceu nessa série. E ele tava bem pra caralho na série, né? Ele faz o robô lá, o Homem-Robô. Ele tava muito bem na série. E aí todo mundo começou a elogiar ele, falando da atuação dele e tal. E aí ele foi fazer esse filme aí. E ressurgiu, né, cara? Conseguiu voltar a ter relevância, né, figura? Eu lembro quando ele começou a voltar, assim. Teve apoio também de bastante gente, né? Depois de saber tudo que ele sofreu, né? E é bom ver ele bem novamente, assim, ver ele estruturado e fazendo sucesso, sabe? Realmente fico feliz que ele tenha dado a volta por cima. Figura, você tem esperança que ele volte a fazer o George, o Rei da Floresta, figura? Com certeza, cara. Não perdi uma vez que passava na sessão da tarde. Um reboot. Pô, mas acho que o maior sofrimento do Brendan Fraser, mano, foi ele ter aceitado ser humilhado por essa atriz maldita aqui, né, que é a Max do Stranger Things no filme lá, cara. Imagina. Essa guria, você olha pra cara dela, dá vontade tá ligado, de morrer, dar um mortal pra trás, e ele aceitou ser xingado constantemente no filme da dó, cara. Isso aí é um sofrimento muito grande. Nossa, imagina você ter que passar 2 horas inteiras, assistir 2 horas dele levando o xingamento de uma adolescente do Stranger Things. Ele bonitinho lá, sendo um pai muito bacana, muito legal. Aí vem essa guria. Imagina só, já é um sofrimento muito grande coabitar o mesmo espaço que ela. Aí você não só coabita o espaço com ela, e você ainda tem que ser xingado pra ele aceitar. Pô, é muito triste, cara. É de desossar o coração mesmo. Ele era um pai bom, aí é questionável, mas, porra, eu detestaria ter que conviver, principalmente ser humilhado por qualquer criança do Stranger Things, que nem deve ser mais criança. Quer dizer, a Netflix deve estar dando hormônio pra eles continuarem sendo criança, que nem o SBT fez com o pessoal do Carrossel, mas... O Gary Coleman foi assim, né? O Gary Coleman foi... Nossa. O Gary Coleman bichinho é complicado. O maior feito dele foi participar de Postal 2. É verdade. Pô, eu tinha esquecido disso. Cara, o Gary Coleman, eu acho que o que me fez ter bastante empatia com ele não foi nem o Arnold, mas foi a participação dele num episódio de Natal de Simpsons, assim. Eu acho icônico pra caramba. Mas ele também acho que teve a vida bem sofrida, assim. Até o fim da vida. Bom, dito isso, Gary Coleman, você está convidado pro Batidão. Porra, Batidão só se for psicografado, né? O cara faleceu já, velho.
Por quê? Com o Chico Xavier. Faleceu? Como assim, Júlia? Eu não sabia, mano. Então, Brandon Fraser, você tá convidado pro Batidão Cast, você, Brandon Fraser, na falta do Gary Coleman. É que o Shura acreditou mesmo naquele negócio que não existe enterro de anão, né? Eu não sabia que tinha morrido. Será que o MC Zóio de Gato podia ser convidado aqui também, né? Daqui a 5 anos ele veio. Daqui 5 anos só. Eu quero falar o meu agora, o meu próximo. Meu próximo aqui é um... Diga. Posso falar o meu aqui, rapaziada? Pode. Eu acho que é o maior sofredor aqui da nossa lista aqui. Que esse aqui, realmente, o figurante, ele até tava comentando, o figurante se emocionou comentando comigo desse aqui, no off. Que imagina você, sábado à noite não, durante a semana, né, acho que é quarta-feira, você é convidado, né, você se inscreve e é convidado pra ir num programa de auditório que você gosta muito e vai ser gravado, né, de quarta-feira ali e tal, você vai conhecer o apresentador, vai ver um monte de artista, vai ver banda tocar, e aí chega lá, né, você tá lá tudo animado, você vê o apresentador carismático, parece um jovem, legal, todo supimpa, pulando e perguntando as coisas, aí tem a sexóloga no meio do programa perguntando as coisas de sexo, do nada todo mundo ri, todo mundo alegre, toca a banda, aí ela Pausini, e é o J Quest, e é o cara do Skank, e todo mundo legal, todo mundo feliz. Aí do nada o apresentador chama um cara sem graça fazendo personagem pra fazer um resumo do programa, né? Que é o Marco Luque, que chega fazendo um resumo do programa do Altas Horas. E quem que eu tô falando que é o sofredor? É a plateia do Altas Horas que tem que aguentar isso no final. É um negócio, é lamentável, né, figurante? É uma tortura. Lamentável. Você configura como tortura, figura? Não, configura, sabe? A sorte é que tem uma plateia ali que fica meio que é o negócio do alçador, uma coisa que eu sempre dou risada, é que do jeito que é posicionada a plateia, uma parte dela sempre fica atrás do artista, né? Então as que ficar nas costas dele tem um pouquinho mais de benevolência, porque não tem que ver as caras de boca que ele faz. Mas é tortura, sim. Não, ele fazendo Mustafari, figura. Não, com aquela voz fingindo ser baiano. Nossa, motoboy, cara. Não, ele vai nos extremos, né, cara? Ele faz o baiano, ele faz o sotaque de baiano mal, ele faz o sotaque de paulista mal. Cara, é inacreditável. Como que esse cara é empregado, né, cara? Não tem condição, cara. Coisa dessa. Inclusive, bem no dia do aniversário do Serginho Groisman, cara. Que coisa. Não, e é lamentável, né, velho? E também o Altas Horas, eu acho que o pessoal da Globo tá ouvindo você, hein, figura? Você dando parabéns pro Serginho Groisman todo dia, porque todo Altas Horas agora é especial, cara. Eu nunca vi isso, velho. Todo Altas Horas agora é um especial, velho. É que, sabe, tem uma teoria de que, na verdade, eles esqueceram que o Altas Horas existe, sabe? Eles emitiram tanto o Nego Grande, tanto... Aí o Altas Horas só existe lá. Aí os caras falam que quer. Não, mas o Altas Horas, eu gosto quando ele faz a homenagem, eles fizeram tipo uma homenagem ao Milton Nascimento, né? Já fizeram duas, né? Uma foi lá no 2022, por aí, e agora fizeram uma mais recente, né? Aí eu acho legal, né? Porque, pô, o Milton tá velhinho, tem que fazer homenagem a ele em vida e tal. Agora, pô, toda semana. Os caras outro dia estavam fazendo homenagem a Zezé de Camargo e Luciano. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Aí também não, né, velho? Leandro e Leonardo, não, né? Não. Pô, espera pelo menos os caras chegar ao sexagenarismo, né, velho? Pelo menos. Pra fazer as homenagens, né, figura? Sim. Aí já estão tirando pra tudo quanto é lado, né? Tem mais gente aí pra citar? É o Lucas, né? Faltou o Lucas ainda. Opa. Vamos lá. Esse aqui é semelhante ao Kaiji, só que numa perspectiva diferente. Eu tava conversando com figura aí, um certo dia, e a gente até chegou num consenso que esse, meu cara, sofreu, e sofreu muito. Sim. Mas não é dizendo que eu vou falar não, figura. Eu tô me referindo ao nosso amado Zero de Mega Man X. Sofreu pra caramba. O homem, o robô, o android, que todo jogo que ele participou, ele sofreu, ele morreu. Isso aí é mesmo. Isso é tudo. Não, eu que não joguei muito Mega Man, cara, todo jogo do Mega Man que eu joguei, o Zero se ferrava, mano. É impressionante. Esse aí bate o ponto. Ele só se lasca. Não. Mega Man X, ele só se lasca. Mega Man Zero, ele se lasca um pouquinho mais. Mas assim, não é do Zero que eu vou falar, não é dos fãs do Zero que vêm sofrendo, que eu vou falar. É dos fãs de Mega Man X. Ah, boa. Por quê, cara? Por quê? Boa. Cara, Mega Man X. Por quê, mano? Fã da Capcom, Ritalino, já sei lá. Fã da Capcom já sofre. Fã de Mega Man X sofre mais ainda. Imagine, você começa ali jogando Mega Man X no Super Nintendo. Mega Man X 1, 2, 3. Ali a qualidade tá muito alta. É muito bom, é tudo muito bem feito. É música boa, é gameplay divertida. Aí você vai com o Mega Man X4 no Play 1. Pô,
porra, mano, Mega Man X4, assim, tido como pela maioria dos fãs como o ápice da franquia. O negócio, a qualidade atinge níveis, assim, inimagináveis, e você pensa, eu amo esse jogo, o que vai vir diante vai ser certamente tão bom quanto, né? Pô, 1, 2, 3 e 4. 4 jogos de puro acerto, cara. Então, o que vai vir depois vai ser bom. Aí vem o X5, divide opiniões, que uns é muito bom, que outros não, tudo mais. Não, o Mega Man X5 é o do Guns N' Roses, né? Que os vilões têm o nome dos personagens, dos integrantes do Guns N' Roses. Sim, esse daí uns é favorito, como que eu figuro que é um dos favoritos dele. Pra mim não é tanto, mas é divertido. Você não vai encontrar uma pessoa que fala, pô, eu odeio o Mega Man X5. Mas, meu amigo, aí eu sei que o X6. Vamos encerrar a era no PlayStation 1. Vamos fazer o Mega Man X6. Nossa, que jogo. O jogo, assim, ele tem pouquíssimas qualidades, pra poder não dizer nenhum. Ele conseguiu, de vários possíveis acertos que ele poderia fazer, cometer erros em todos. Ou quase todos, mais ou menos, né? E aí você, fã de Mega Man X, pensa, poxa, o que vai acontecer com minha franquia? O que é dela? O que vai ser dela agora? E aí, pô, o PlayStation 2 é lançado. O que é que a gente tem? O início Mega Man da X7. Nossa, PlayStation 2, Mega Man X7, meu amigo, dispensa comentários, todo mundo aqui sabe o quão ruim aquele jogo é, né? ou caso vocês não se lembrem, acho que vocês vão amar escutar mais uma vez aí o Burn to the Ground, aquela linha de fogo maldita. Ele falou, vocês vão amar escutar, eu já tava com o dedo aqui pra soltar a abertura lá do Gundomo Musashi. Não. Mega Man X7 é nesse nível, cara, é nível abertura de Gundomo Musashi, até pior. É daí pra pior. Mas, pô, Mega Man, porque o fã de Mega Man X recebeu o X7, sofreu, e veio o X8. E o X8 é muito bom. Não, o X8 é bom. O X8 é bom. O X8 é muito bom. Ele é muito bom. E aí você pensa, pô, o que eu pensava que tava no fundo do poço e um pouquinho mais fundo ainda, tá ressuscitando. Tá ressuscitando, meus caras. Então, assim, Super Nintendo teve 3 jogos. Play 1 teve 3 jogos. Então, pra poder fechar o Play 2, a era, assim, PlayStation 2, Mega Man X9. Eu sinto muito. É o Mega Man cagueta, né, cara? Mega Man cagueta. Vocês não vão ver a luz do Mega Man X9 de vista. Nós recebemos o Mega Man 11, o Mega Man clássico 11, mas não vai ter X9. A franquia morreu. Você vai ter expectativa toda vez, não vai no seu lugar você recebeu o quê? Might Number 9. Esse é o 9 que merecemos. Que vale destacar que ainda vai lançar uma versão física. Fãs ainda acreditam que vai existir uma versão física pré-venda pra Nintendo 3DS. Vão lançar ainda. Pelo amor de Deus. Caramba, cara. Então, assim, fã de Mega Man X só. Não, mas você pode ser fã do X. Ô, Lucas, fã do Half-Life ou fã do Mega Man X que sofre mais? Qual dos dois? Fã de Mega Man X. Half-Life teve Half-Life é fechadinho, cara. E teve mais jogos, tipo, da lore ali, tipo, teve o Alex ali, teve até de VR ali, que foi bom, os caras conseguiram fazer um bom trabalho no VR. Eles tiveram mais lore, né, então tem sempre alguma coisa assim, mas uma hora, tipo, eles sabem que, não sei se em vida ou em morte, mas uma hora vai sair o 3. Agora, o X9, cara, tipo, você pensa na piada, Mega Man que aguenta, Mega Man X9, cara, quantas vezes já a piada ficou velha? Tipo, a piada ficou velha antes do jogo sair, cara, é tão surreal. Cara, e o pior, Ritalina, porque Half-Life 2, eles são fechados. Assim, os fãs querem mais porque o jogo é muito bom. Então, assim, eles querem mais, não é porque eles têm a impressão de que vai sair alguma coisa, ou então porque a história não dá indício de que vai continuar. Não, é porque eles gostam do jogo. Fã de Mega Man X, vai jogar Mega Man X8, e o final, o bendito final, dá a entender que vai ter continuação, cara. E não tem. Não tem. Caramba. Então, certamente, fã de Mega Man X. Fã da Capcom, no geral, você raspa, sofre, mas fã de Mega Man X é um pouquinho a mais. Caramba, cara. Aliás, cara, tem que fazer ainda um episódio sobre Mega Man aqui no podcast, né, velho? Porque dá pano pra manga, hein, velho? Merece. Sim, e aproveitando, né? Eu vou fazer o merchan, né? Vai, tem vídeo lá no meu canal de tier list de Mega Man X, olha só, que conveniente, meus amigos. Não, só, agora o Figurante ele faz vídeo longo, agora o Figurante tem que fazer uma tier list de todos os jogos da franquia Mega Man, incluindo o clássico, o X, o Zero, o Legends, tudo. Aí eu quero ver, Figurante. Até é bom, mas tem que jogar o Mega Man Extreme, aí você tá pedindo demais. Não, tem que jogar também, Mega Man Game Boy Color, não. Não dá. Tem que jogar tudo. Os jogos de luta que ele participa, assim, ó, jogos... Assim. Marvel vs Capcom.
Ah, também tem que falar do clássico, né? Mega Man Soccer, pô. Não, esse aí... Cara, postaram esses dias aí, mano, eu achei que era Iaco, eu não acreditei não, cara. Eu falei, cara, não é possível. Não, pô, você fazia a escalação ali, fazia o time, é bom. Mas enfim, dá pra fazer um episódio só sobre o Mega Man aqui no podcast. Se vocês quiserem, ouvintes, comentem aí, quero episódio de Mega Man, que a gente faz aí. Sim. Que dá um pano pra manga gigante, né, cara? Mega Man é uma franquia muito grande. É igual Pokémon, né, o Mega Man. Falar mal do Mega Man X7 é algo, assim, ritualístico, tem que ser feito. Sim. E tem que elogiar o Mega Man Legends, que é muito bom. O Mega Man Legends é maravilhoso, Nossa. cara, é sensacional. Eu amava, um dos jogos, assim, que eu mais adorava ficar, e às vezes nem pra jogar, só pra ficar brincando, ficar chutando latinha no meio da neve. Era maravilhoso, cara, ficar brincando ali com o jogo. É um jogo muito bom, cara. É muito feito com carinho ali, um esmero. Enfim, agora o próximo aqui era o Shura. Shura, você tem mais aí ou quer finalizar aí já? Eu tenho um rapidinho aqui, né? Um personagem, né? Tinha só você, né? Tendo uma peça de roupa. E você é usada, né? E chega um momento que você tem que ser lavada, né? Mesmo? Ainda mais uma peça que é tão propícia a se sujar, né? Como uma cueca. E aí eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que a cueca do goleiro Ederson do Manchester City, né? Que ela não é lavada por 8 anos. Do Camargo. Não. Pra quem não sabe, o Ederson, ele tá há 8 anos jogando o Ederson, com a mesma cueca. O Ederson de que time? Do Manchester City. Você falou do Benfica. Você falou do Benfica. City, o Ederson, ele ficou muito conhecido por jogar no Benfica, né? Ele virou o Ederson do Benfica, igual o Dedé do Vasco, que jogava no Cruzeiro. Mas agora o Edson está no Manchester City. Sim, é o Edson do Benfica do City. Isso, o Edson do Benfica que está no Manchester City. Saiu uma notícia aqui bombástica esses dias, né? Jogo há 8 anos com a mesma cueca. Ou seja, em todo jogo o Ederson veste a mesma cueca e tem boatos que ela não foi lavada, né? Ele tá aí há mais de 360 partidas usando a mesma cueca, cara. Ele não tinha por que revelar isso. Ele simplesmente quis revelar isso pro mundo. E eu não consigo imaginar o sofrimento que essa cueca enfrenta, ainda mais sendo a cueca de um atleta de futebol, né? Então é complicadíssimo, cara. Meus pêsames a ela, viu? Tá certo. Não o que falar, né, figura? Eu não consegui ver isso aí nada. Falei, não, eu vou deixar pros outros. Italino com certeza vai ter um comentário por. Não tenho nada pra falar disso aí, figura. Figura, você tem mais algum aí, figura? Tenho. Eu tenho pra mim o que mais sofreu de toda essa lista aqui. Ele não deixa... Pra mim, ele é um cara que eu tenho no coração. Se eu lembro de um cara que sofreu, foi esse. E eu posso falar, Ritalino? Pode falar, figura. É do cara... Não, eu posso falar mesmo? Pode falar. Não, de verdade, agora eu vou falar, sem merchandising, sem pausa, mas pra mim o cara que mais sofreu nessa vida foi o cara que teve audácia, foi o cara que, o mais audacioso que eu conheço, mas o cara que chamou o Dr. Renato de Didi. Esse cara sofreu, trago pra você lá. Eu vou trazer sempre, não posso passar. Se vocês virem o Didi na rua, nunca o chame de Didi. Dizem que ele faz escândalo e te humilha no meio da rua se você chama assim. As recomendações são de que chamem ele de Dr. Renato. Uma vez eu chamei o Didi pra tirar uma foto com o meu irmão. Ele espancou mesmo e ainda cuspiu na cara dele. Fazem 3 meses do ocorrido. Meu irmão ainda está internado devido às pancadas do senhor Renato Aragão. Ele está entre a vida e a morte. Então, meus amigos, esse é um sinal pra vocês. Esse cara, pra mim, sofreu de longe por cometer essa audácia de chamar o saudoso Dr. Renato de Didi. Nunca façam isso. Ele perde as estribeiras quando chamam ele de Didi. Porque o personagem é completamente diferente do ator. Sim. É entidades diferentes aí. Pô, vai cometer uma desonra dessas com o Dr. Renato, ele vai te caçar até o final da vida. Ele vai destruir a sua vida. Não tem escrúpulos, não. É, a maior ofensa que o Dr. Renato pode receber é ser confundido com o próprio personagem icônico dele que todo mundo conhece, né? Não tem jeito, cara. Não pode. É um absurdo isso acontecer. Logo o Didi, que é tão humilde, contou a história do cão. Vocês têm mais alguém aí, rapaziada? Algum mais pano pra manga aí? Eu posso falar que eu pensei aqui. Eu pensei aqui. Eu tinha falado do Brendan Fraser, eu pensei em mais 3 personagens, eu posso falar rapidinho. Também são meio parecidos, 2 deles são atores, mas dessa vez brasileiros. Beleza. Eu pensei em mais 3 personagens aqui, 2 são também atores, né? Mas dessa vez brasileiros. Um deles todo mundo conhece, que é o Marcos Oliveira, mas todo mundo popularmente conhece ele como personagem, tal qual o Didi, que é ele interpretou o icônico, o famosíssimo Beisola
Beisola da Grande Família. Quem nunca viu uma notícia dessas rolando na internet nos últimos anos de que o ator do Beisola tá passando por problemas financeiros, que a Globo não contrata mais ele, tá vivendo de favor, etc. Toda hora aparece uma vaquinha pra ajudar ele, qualquer coisa. Fora de que o personagem dele também era bem sofrido, assim. Ele sempre apanhava das tramóias do Agostinho Carrara. E atualmente ele se encontra no Retiro dos Artistas. Inclusive a Marieta Severo, a atriz da Dona Nenê, providenciou, pagou uma casa lá pra ele morar. E o pior de tudo é que ele agora, acho que a pior coisa que aconteceu na vida toda dele não é nem ele estar desempregado, sofrendo pra pagar as contas, eu acho que o pior de tudo é ele ser comparado com a menina, a Beisola do Privacy, né? E roubou o apelido dele, roubou a identidade dele e tá fazendo milhões na Times Square e tá sendo famosa mundialmente. Outra atriz que eu consegui lembrar agora também é a famigerada também, ficou famosa por causa do meme, a Maria Gladys, a avó da atriz estrangeira Mia Goth, que parece que ficou famosa ultimamente só por ser a avó da Mia Goth, que fez o Pearl, o X, o Maxine, que é uma bosta. Mas a Maria Gladys agora tá parecendo que é só famosa por causa disso, por causa da neta. Sim. Sendo que... E aí a minha Goth fica toda hora gravando vídeo, falando assim, quando é entrevistada por repórteres brasileiros, falando, sim, minha vovozinha, I love Brazil, I have lots of saudades from my vovó. E, na verdade, ela tá cagando pra Maria Gladys. Sim, não, pra Maria Gladys. A Maria Gladys até deu entrevista que ela tá passando dificuldade, né, atualmente. E aí perguntaram da neta dela. Ela falou, minha neta aí, faz 100 anos que eu não falo dela, só pergunto pra minha filha como é que ela tá e tal. E já era. E o pessoal no Twitter fica, a Mia Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys, como se fosse tipo um negócio, como se fosse algo relevante, tá ligado? É chumbo neles, né, figura? Pois é, então. É aquele papinho pra agradar jornalista burro brasileiro, né? E esses fãs mais burros ainda. E Mia Goth, sua incompetente, você nunca será tão atriz quanto sua avó, tá? Água de salsicha. A avó, a Maria Gladys, essa belíssima atriz, ela fez Os Fuzis, tá bom? Matou a Família e foi ao cinema, Febre do Rato, Tem Essa Aranha, Rio Babilônia e Todas as Mulheres do Mundo, e tem muito mais filme. Mia Goth, você fez o quê? Você fez Maxine, você fez Pearl, você não chega nem no calo do pé da tua avó, Mia Goth. Vai tomar no seu cu. Pois é, jamais será verdadeiramente brasileira como a Maria Gladys. E para uma referência mais popular também, a Maria Gladys também participou de Se Eu Fosse Você 1 e 2. Boa. Maria Gladys, você tá convidada pro Batidão Cast. Infelizmente, sua neta não está. Ela não entra aqui nem por cima de chumbo. A Mia Goth entra aqui. Pois é, e o pior de tudo é que tem notícia aí de que a Mia Goth teria pago passagem pra Maria Gladys ser tratada, ser cuidada lá na Inglaterra, mas aí, tipo, as notícias mais recentes dizem que ela tá num retiro em Minas Gerais, assim. Eu acho que ela nem foi, e se ela fosse, ela sofreria muito mais na Inglaterra, porque ela teria, junto com o marido da Mia Goth, que é o Shia LaBeouf, que é outro maluco aí do cinema. Eu acho que seria muito pior pra Maria Gladys. E também fazendo propaganda que um filme que a Maria Gladys vai participar, que parece ser muito bom, e tem pouca gente comentando, é o Privadas de Suas Vidas, que é um filme de terror e escatologia, que também vai ter o Gustavo Sketch no elenco. E? Fica aí a propaganda. É uma notícia aí de um futuro filme que já foi gravado, que tá pra lançar aí, filme B, assim. Caralho, não tava sabendo disso não, cara. Com Gustavo Sketch e Rodrigo Apresentador, pra quem é fã. Caralho. Então vamos apoiar o cinema brasileiro de verdade e nada de Maxine, essas coisas aí. Que isso eu vou aproveitar falando de coisa nacional, de produções nacionais. Aproveitar que o Luiz tá aqui, que é o único cara aqui no podcast, junto comigo, que assistiu o Irmão do Jorel, que eu consigo falar, interagir e falar de um personagem que sofreu muito, que foi o Seu Edson. Seu Edson, pai do Irmão do Jorel. Eu ia falar, inclusive, do Irmão do Jorel, mas diga lá do Seu Edson. Não, seu Edson descobriu a verdade da realidade deles, e aí ele foi apagado do desenho, que ele descobriu a realidade que eles vivem num desenho animado, e ele foi apagado do desenho. E aí depois ele voltou com as lembranças daquilo que tinha acontecido, mas ninguém levava ele a sério, tá ligado? Todo mundo achava que ele tava loucão.
E aí continua a história, mas ele lembra de tudo e ele sabe, ele tem consciência de que eles vivem num desenho animado, né? Então por isso que as coisas são tão convenientes de acontecerem daquele jeito, por isso que tem um cara vendendo pipoca, e depois aparece o cara vendendo sorvete num lugar bem perto e tal, os mesmos figurantes mesmo cara, vendendo em duas lojas diferentes, assim, é o mesmo personagem, o Wanderlei. Sim, Wanderlei, e por isso as coisas são tão convenientes, né? Explode uma bomba, ninguém morre e tal. Ele descobriu a verdade e ele acabou, né, sendo punido. Mas quem sabe na próxima temporada ele consiga com o poder dele enfrentar o Coco Mágico, né, Luiz? É uma criatura, poderes inimagináveis, assim, onipotente. O seu Edson, ele descobriu a falha da Matrix e agora ele sabe de todos os tropes que acontecem no desenho. A vida dele deve estar muito sem graça agora. Ele sabe de tudo, ele sabe que o filho... Eu ia falar do filho dele, né, que o nome dele é sempre interrompido quando vão falar, né, tal qual a piada dos pais do Timmy Turner, dos Padrinhos Mágicos, que... O Chaves também, sempre né? que eles vão falar o nome, é algo interrompido. Mas ele e o filho dele também, o irmão do Jor-El, ia comentar que, porra, ele é um protagonista que foi feito pra sofrer, assim, que ninguém leva ele a sério também. Todo mundo só liga. É o plot da série, né? Mas ele, assim, ele apanha pra caramba também. Todo mundo só aponta o dedo pra ele, assim. Eu não lembro de outros momentos, assim. Enfim, ninguém leva o irmão do Jor-El a sério. Essa é a proposta do desenho, e o pai dele, o seu Edson, também o Ed Morrison, agora fica maluco, né? Fica maluco. Sabendo, tomando a Red Pill. Sim. A Cartoon Pill, né? Cartoon Pill. A Cartoon Pill, exatamente. Esse é um negócio muito engraçado da série, que eles exploram bem essas coisas. Sim, sim. Não, e o pessoal aqui do podcast se recusa a assistir, né? O figurante, ele só assiste coisa americana dos Estados Unidos, né, figura? Eu? Não, pô. Eu já assisti 12 episódios disso aí, mas faz, sei lá, quanto tempo. Porra, mas é muito bom, cara, o episódio que ele descobre a verdade, cara. É muito bom, né, o episódio, o Luiz. Que, tipo, ele vai andando e as coisas vai desaparecendo, tá ligado? Vai colapsando o universo dele de desenho animado. Aí chega um ponto que ele tá só o traço do rabisco, tá ligado? E aí ele desaparece. E aí ele encontra o Idson, o Super Idson, o Super Egoson e o Id. Isso aí. E é bem doido, assim. Eu lembro que no episódio anterior tem muito... Parece que rock... Qual que é aquele gênero? Psicodélico? Tem uns jazz experimental, assim, dele ficando louco, e é isso dele saber que tudo roteiro, assim, de desenho animado que é comum, assim, aparecer, vai acontecer. Porra, deem uma chance também pra Irmão do Jor-El, ouvintes. Tem umas pedradas, principalmente nas primeiras temporadas, assim, que é bem mais experimental o desenho, o traço é bem mais rabiscado, assim, e eles são mais sem escrúpulos. Sim, sim. Mas enfim, dá pra finalizar? Tem mais algum aí, rapaziada? Acho que não, acho que pode finalizar. Eu ia citar fã de The Elder Scrolls, né? Mas eles estão muito felizes recebendo o mesmo jogo por 20 anos. Tem o Marquito do Ratinho também. Mas enfim, esse foi o nosso episódio aqui. Falando, né, das figuras aí, dos caracteres. Como é que é o nome? Caracteres, characters, né? Personagens, figuras da ficção ou da vida real que sofreram, né? Que sofrem, que sofreram muito. Não, o Shura ele falou de um jeito muito melhor. Na hora de digitar eu vou anotar pra o figurante botar na capa aí certinho, né? Porque senão eu não vou lembrar. Mas enfim, esse foi o nosso episódio. Obrigado por ouvir até aqui. Quero falar pra vocês irem assistir o canal do Figurante de um anime de comédia chamado Vira, que agora ele aumentou, né? Ele aumentou o número de vídeos no canal dele. Antes eram 7, agora são 15 vídeos ou mais todo dia. Quem dera. 15 vídeos ou mais. Tem também o canal do Shura, que é o SS Ura, né? Eita, esse aí não existe mais não. Então, é o Samuel Shura e o Boteco Laquete. Tem o meu podcast de música. Né? Cada episódio é falando de um disco, 20 minutinhos, né? Voltou aí, tá com tudo semanal. Escutem lá 4 discos e um tema. E também tem, mais do que especial, também o Instagram do Luiz, que é o Coronel Luiz H, que é só desenho, só pedrada, rapaziada. Sigam lá que vocês não vão se arrepender. Só alegria. Isso aí. Falando no Irmão do Jor-El também, eu cheguei a fazer mais de 40 desenhos dele em capa de álbuns de músicas conceituadas. Eu lembro. Sigam aí em todas as redes sociais, Coronel Luiz H. Eu sempre tô tentando postar desenhos engraçadinhos. Exatamente. E é isso, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu. Assistam Torico.
Tem nada pós-crédito aí, figura? Não. Tá bom, então, acabou. Hoje os ouvintes sofrerão sem pós-crédito. Comentem aí, ouvintes, se vocês sofreram, se vocês estão abençoados, se vocês querem o seu tempo de volta. Se vocês querem sofrer. Tem gente que gosta, né? Vai saber. Tem quem gosta. O pessoal ouviu aquele episódio lá do Gundam Musashi inteiro, pô?